Opa, e aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos seguindo aqui com as nossas aulas sobre Entity Framework Core ou EF Core, EF Core, ok? Então na última aula a gente fechou a parte do banco, criamos aí nossas tabelas, perdão, criamos aí os scripts de inicialização das nossas tabelas de domínio, a gente também viu o script para poder criar o banco novamente, se for necessário, como é que eu recrio ele, como é que eu insiro os dados. Nós criamos algumas requisições também já de exemplo, né? Só revisar aqui rapidamente. A gente fizer um select na tabela de requisição. Nós já temos aqui algumas requisições criadas, elas possuem suas work orders e já tem lá os analistas que estão atendendo as minhas work orders, tá? Ou ordem de trabalho. É a mesma coisa, só que aqui está em português e o pessoal fala de um jeito chique work order, mas é ordem de trabalho, tá bom? Beleza, então vamos agora para o Visual Studio. Bora criar nosso projeto. Vou fechar aqui o SQL. Por enquanto nós não vamos utilizar. Na verdade a gente vai, né? Deixa ele carregando lá. Mas vamos lá. Vamos criar nosso projeto agora, tá bom? Então a gente vai criar uma API. Então clica aqui em Create a New Project. Pesquisa aqui o template de Web API. Se você já criou algum projeto, seja com a gente aqui ou estudando aí, já vai aparecer para você aqui nos templates recentes, tá? ASP.NET Core Web API. Clique em avançar. E vamos dar um exemplo aqui para ele, né? Ó. Um nome, na verdade, né? Projeto EF Core DB First, primeiro banco, né? Acho que não tenho nenhum projeto com esse nome aqui. Pode clicar em avançar. Desmarca essa opção HTTPS e mantém essa versão. Se só não tiver, altera para ela, tá? 3.1 é a versão estável. Pelo menos a mais utilizada ainda, né? Pelas empresas. Elas devem estar começando a migração aí para o .NET 5. Ou talvez começando essas empresas mais hipster ainda para 6. Mas a 3.1 é que a maioria. Tem muita empresa que tá no 2 ainda, né? Então pode criar com a 3.1 aí 100 mil de ser feliz. Beleza? Boa! Então nosso creator, nosso projeto está criado. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar algumas informações do banco aqui, tá? Do banco de dados SQL. Mas antes, vamos configurar aqui as dependências. A gente vai utilizar as mesmas dependências que a gente usou lá no outro projeto do Entity Framework Core, tá? Então ele vai ter as dependências do próprio Entity Framework Core, o Entity Framework Core com SQL Server e o Entity Framework Core Tools. A gente vai fazer de um jeito diferente, tá? Nessa aula, a gente vai ver mais uma forma de você definir isso. Uma delas é você clicar no botão direito em dependências e aí você acessa o pacote aqui do Nugget, né? O Manage Nugget Packages. E aí você vai informando, né? Cada um dos seus pacotinhos aqui, cada item que você precisa. Vou demonstrar o primeiro aqui só como exemplo, tá? Então você vai colocar aqui, ó, Microsoft Entity Core. Aí você precisa escolher a versão. Como a gente está usando a 3 para o .NET Core, a gente escolhe a última versão aqui do 3 para o NET Core e para todas as outras dependências também, tá? Clique em Install, ele vai adicionar. Quando você clica em Install e pede para ele adicionar, o que ele vai fazer é vir aqui no seu projeto. Vamos clicar nele aqui, ó, Projeto EF Core DB First. Clico duas vezes nele, ele vai criar para você isso aqui, ó, uma tag de Item Group e ele vai incluir aquele pacotinho. Então, se você fizer ao contrário, também funciona. Se você criar aqui direto você mesmo seu grupo, ele entende, tá? E a gente vai fazer dessa forma. Ela é mais prática, assim. Você basicamente coloca o código e quando você compila, ele já baixa as dependências, tá? Então, as dependências que a gente vai ter, ó. A gente vai ter o Entity Framework Core, que é essa daqui. Então, a gente vai colocar Package Reference, inclui, aí aqui está o nome do pacotinho e a versão dele. Além disso, a gente vai ter o Design, Entity Framework Core Design. Aí ele tem umas coisinhas a mais, mas é esse cara aqui. É um comecinho igual e ele tem essas opções aqui, tá?
A gente vai usar também a parte de relacionamento. A gente tem esse outro pacote aqui, ó. Deixa eu deixar eles separados, a gente junta, só para gente ter ideia do que está sendo incluído, né? O nome é igual, e aí eu incluo esse relational, e a versão é a mesma, 3.1.19. Nós vamos ter agora para o SQL Server esses dois pacotes aqui, ó. Entity Framework Core, SQL Server e o SQL Server Design. E a gente tem a parte de tools, de ferramentas, que é esse cara aqui, ó. Microsoft Entity Framework Core Tools, versão 3.1.19. Beleza? Então, desse jeito, você já especifica todas as suas dependências e aí consegue fazer através do Ctrl Shift B, ou vindo aqui em Build Solution, ele vai compilar a sua aplicação e ele já adiciona essas dependências aqui pra gente, tá? Olha, não deu erro, deu um Build Success aqui, ready, pronto. Então tá ok pra gente criar a programação de fato, tá? Só tem mais uma biblioteca que a gente vai incluir aqui, que a gente também utilizou no outro projeto. Vamos incluir ela aqui em cima, que é essa daqui, ó, da Newton Soft.json, dentro do ASP.NET Core, para a gente poder resolver aquele problema de... esqueci o nome, mas é um erro de dependência circular. Lembra quando a gente tem um objeto que tem outros que dependem dele, e aí esses objetos que dependem desse principal. Para não dar esse erro que ele não consegue resolver as consultas SQL, a gente inclui esse carinha aqui, tá? Que ele auxilia a gente, depois a gente configura ele também. Igual a gente já fez no outro projeto, a ideia vai ser a mesma. Beleza? Ok, pode fechar essa janelinha aqui. Então agora que a gente já fez isso, a gente vai ver como é que faz para gerar para mim o modelo do nosso código, sem precisar criar na mão igual a gente fez lá no outro projeto. A ideia é que o próprio Entity se resolva e gere para a gente tudo o que a gente precisa. Beleza? Vamos lá, então, vamos fazer isso agora. Deixa eu pegar aqui o exemplo e vamos lá. Beleza, vamos lá. Então a gente tem esse comandinho aqui, ó, esse scaffold tracinho dbcontext, que ele é responsável por gerar para a gente todas as nossas classes, tá? Inclusive a nossa classe context, que é quem vai fazer a ponte com o banco de dados. Só que ele tem alguns parâmetros que a gente precisa informar, beleza? Então o primeiro deles é qual que é o servidor, onde é que está o meu banco. Então lá no SQL Server você vai copiar essa opção aqui que você conectou aí com server name, seja ele um SQL Express ou outra versão da SQL, muda um pouquinho aí o data source, né? Você vai incluir ele aqui. E a gente precisa informar também, além do servidor, qual que é o banco aqui em Initial Catalog ou Initial Catalog. Então vamos conectar no banco aqui só para pegar o nome exato, tem que estar certinho, tá? O nome do banco, senão ele não encontra. Então a gente vai usar aqui o serviço DB. Boa. Selecionar aqui F2. Você pode digitar lá. E aqui você faz um Ctrl V. Então esse é o comando, tá? Ó. Scaffold dbcontext. Eu vou copiar ele aqui embaixo, vamos quebrar ele em partes aqui para entender. Scaffold dbcontext. Aí depois você tem aqui os parâmetros, né? Que vai definir o servidor, o banco. Aí aqui como eu estou acessando de forma com Windows Authentication, então vai estar Integrated Security True. Se você for acessar com um usuário SQL Server, você inclui aqui, tá? User e o password do SQL Server. E aí por fim você usa isso aqui, ó, aponta para o Microsoft.Entity Framework Core SQL Server. Beleza? Vamos copiar esse comando então. Vamos voltar aqui no Visual Studio. Então a gente não tem nada aqui, né? Ó. A gente tem basicamente a nossa controller de exemplo, a de projeção lá do tempo, né? Previsão do tempo. E nossa classe principal. Vamos acessar aqui então em Tools, Nugget, Package Manager. Vamos aqui em Package Manager Console, ou Console. Aguarda ele carregar. E a gente vai executar esse comando aqui dentro do nosso projeto, tá? Vamos dar um paste aqui, Ctrl V.
digita um Enter e aí ele começa a avaliar. Ó. Faz um Started. Aí se tiver certo ele vai concluir, dá um Success, depois ele vai terminar aqui. Gerando tudo pra gente. Ó, terminou. Beleza. Vamos avaliar aqui o que ele fez no nosso código. De cara, a gente já tem a classe de context criada bonitinha, aquela que a gente esmerilhou para criar bonito no nosso outro projeto. Ela tá pronta aqui já, tá vendo? Ele gerou pra gente, ó, serviço DB Context. Herdando lá da DB Context, criou o construtor, já configurou aquela parte de opções, né, para pegar a connection string do banco. E ele já gerou pra gente, inclusive, os DB7s, ó, de todas as tabelas. Suporte, dos analistas, work order, requisição e as tabelas de status, ó, completinho pra gente. Que lindo! Não precisamos programar, ó. Através daquele comando ele já montou o DB Context. Ele inclusive criou esse método que é o configure. Tem um warning aqui, a gente já vai ver o que é isso. Vou minimizar por enquanto, tá? E ele criou aquele método onModelCreating, que ele sobrescreve da classe do DB Context, que a gente também viu no outro curso. E ele vai configurar cada uma das minhas tabelas, ó, incluindo aqui as suas propriedades, certo? Ó, o tipo, o nome. Ó. Ele vai definindo aqui a chave também, né? Ó, tem um hash-key. Bonitão, ó. Então ele fez pra gente para todas as tabelas, requisição. Então ele gerou na mão, perdão, ele gerou automaticamente tudo que a gente fez na mão lá, que a gente montou para o nosso código. Então, essa é outra forma de fazer, sem precisar tocar no banco, né? A partir do banco ele gera pra gente essas configurações. E não é só isso, tá? Além dele criar essa classe de context, ele também gerou as tabelas, né? As entidades, as classes que vão fazer a vez, assim, a ponte, né, com as tabelas, ó. Ó, a gente tem a classe aqui de requisição. Ó, ele já montou pra gente tudo certinho, configurado. A parte do relacionamento que a gente viu, né? Status, ordem de trabalho. Se a gente for lá, status de aquisição, ó, tá criado aqui já a classe. Status da ordem de trabalho ele também gerou. E a ordem de trabalho, né? Que tá aqui em cima. Beleza. Então ele já fez pra gente, ó, bonitinho. Adiantou muito o nosso trabalho. Claro, a gente não vai deixar as classes aqui jogadas assim, desse jeito. A gente vai organizar o nosso código agora. Só que a gente já, ó, ganha um tempão através apenas daquele comando. Esse scaffold DB Context, ele já montou pra gente tudo que a gente precisa para poder acessar o banco de dados. Beleza? A gente só vai fazer uma alteração aqui, que é a seguinte, ó. Nesse método onConfigure, ele está falando que, ó, não é legal você usar a connection string dentro do seu código, né? É legal você fazer isso num local separado, você deixar no arquivo de configuração. E a gente vai fazer essa alteração para ele poder trabalhar lá com um arquivo de configuração. Beleza? Então vamos fazer isso daqui, ó. A gente vai copiar esse caminho aqui, esse data source, blá blá blá. Deixa eu só ver se continua gravando. Não apertei pause nada. Não. Beleza. Copiamos esse daqui então, né? O caminho aqui do banco. E a gente vai lá no nosso arquivo de configuração, ó. Esse app settings.json. Já vamos clicar com o botão direito nele, escolher a opção aqui em properties, pedir para gerar sempre esse arquivo. Quando a aplicação for compilada, ó, alterar para copy always, beleza? E vamos aqui, ó, pode tirar essa opçãozinha final aqui, colocar uma vírgula e a gente vai criar aqui, ó, a seção de connection strings. Ele até sugere pra gente. E aqui a gente vai criar, ó, a gente pode dar nome para conexão, mas como eu tenho apenas um banco, uso esse default connection, tá? O pessoal utiliza esse nome geralmente. E aqui dentro eu vou colocar minha URL, ó. Faltou o ponto e vírgula. Boa. Tem aqui meu default connection, bonitinho. E aí agora, opa, mexi em coisa de ordem de trabalho.
O que eu faço para não precisar utilizar isso daqui, né? Pode até remover isso daqui, ó. Já comentado, tá? Onde a gente vai fazer essa configuração? A gente vai lá na classe de Startup, que é onde eu configuro as coisas iniciais do meu código. E vai ser aqui em Configure Services que a gente vai fazer isso, tá? Pode ser depois aqui de Controllers. A gente vai ter aqui, ó, Services.add dbContext. E a gente vai especificar o nome do nosso contexto aqui, ó. Nossa classe de contexto que é... Tá vendo? Assim organizar o código tem que ficar pesquisando aqui. Serviço dbContext. Aí a gente abre o parêntese, cria pode ser um OP aqui, de options, e a gente vai configurar para ele utilizar o SQL Server. Ó. Using, esse aqui é o SQL Server, dá um Ctrl ponto para ele incluir essa classe, e aqui dentro a gente vai colocar a configuração lá. Tem esse objeto configuration, get connection string, a configuração lá da connection string, né? E aqui a gente informa o nome da connection string, que a gente colocou como, vamos lá no app settings, default connection. Copia esse nome aqui e a gente coloca aqui na startup, tá? Vai quebrar aqui em 2 linhas, ó, pode também, tá? Mas é aqui que eu faço a configuração inicial dele do banco, tá? E ele define, esse objeto de context, serviço dbContext, se conecta a essa connection string aqui, ó. E aí eu configuro o meu banco de dados. Beleza. Agora eu já consigo trabalhar aqui com um banco utilizando essas classes, tá? Já funcionaria. Então para você fazer é isso. Com esse comando você já gera tudo. O que a gente vai fazer nas próximas aulas é criar um projeto. Criar um projeto não, perdão. A gente vai criar a estrutura do projeto, né? Esse projeto já está criado. E vamos separar essas classes aqui. O que for de domínio vamos colocar lá na parte de entidades. Vamos deixar um local específico aqui para o nosso contexto. E aí depois é só a gente criar nossos repositórios, que a gente já está cansado de fazer aí. Se você nunca criou, eu vou criar do zero, tá? Então você vai ver. Depois a gente cria a nossa classe de serviço para consumir nossos repositórios. E aí por fim nós vamos criar controller que vai acessar o serviço e aí fechar o ciclo aí. Aí por fim, para a gente validar, a gente vai usar o Postman, tá? E aí com o Postman a gente valida tudo. Então é isso. Essa primeira parte. Geramos então todas as classes das nossas entidades e também a classe de contexto, a classe que na verdade dbContext, que é quem vai fazer a ponte de fato com o banco. Por fim, a gente fez essa configuração do connection string utilizando arquivo, né, o app settings ou app settings, e na classe startup a gente fez essa configuração para puxar a connection string para a nossa classe de contexto. É isso, pessoal. Próxima aula a gente continua. Tenha um ótimo dia, ótima tarde ou ótima noite, não sei. E nos vemos nos próximos vídeos. Fui, até mais, tchau, tchau. Joia, joia.